Galera, a gente tá vivendo oficialmente na era do isso é real ou não? E o pior é que muitas vezes não dá nem pra saber de primeira. Só que agora parece que a coisa começou a mudar. E eu digo isso porque surgiu um novo vazamento de Vingadores Doomsday que não só mostra o visual inédito do Doutor Destino, como praticamente confirma que aqueles outros vazamentos antigos que muita gente juravam que eram IA, na verdade eram reais. E a gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo de hoje. Então, vamos nessa! Eu sou Eric Brelay e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, galera. O material que apareceu agora pra gente parece ser a capa de um quadrinho diferente ligado ao filme e isso não é nenhuma novidade dentro da Marvel, isso porque a gente já viu coisas do tipo, só que antes. Pois é, lá no ano de 2018, por exemplo, a Marvel lançou um quadrinho prelúdio de Vingadores Guerra Infinita e esse material servia justamente para preencher o espaço entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Nesse quadrinho prelúdio, a gente acompanhava o Capitão América, o Falcão e a Natasha atuando como fugitivos do governo, com o Steve basicamente funcionando como um herói sem título oficial de Capitão América. Além disso, o quadrinho mostrava ideias iniciais da construção do Aranha de Ferro e também da nova armadura de nanotecnologia que o Tony Stark estava desenvolvendo antes dos eventos do filme. E esse quadrinho prelúdio ele foi muito importante para contextualizar tudo o que estava acontecendo entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Foi muito importante também para a galera que não tinha noção do que seria o Guerra Infinita, que tava meio por fora dos filmes, então a galera ia lá, lia o quadrinho e entendia pelo menos tudo que tava rolando antes dos grandes acontecimentos desse filme. E pelo que parece, a mesma coisa agora tá acontecendo com Vingadores Doomsday. E isso faz todo sentido, galera, até porque a gente sabe que existe muitas pessoas que acabaram deixando o MCU de lado, né, depois do final de Ultimato, e agora eles vão voltar, né, a gente vai ter um próximo filme dos Vingadores depois de Ultimato, e aí, a galera vai ser simplesmente jogada lá no caos do multiverso, sem entender muito bem o que tá rolando? Pois é aí que entra esse quadrinho. Apenas com um quadrinho desse já ajudaria muitas pessoas a organizar esse cenário e explicar aonde cada personagem está e talvez até dar uma base maior para entender o Doutor Destino. Mas beleza, a verdade mesmo é que a parada mais importante não é nem esse negócio de quadrinho prelúdio que a galera tá falando, que essa imagem pode ser, né, uma capa de quadrinho. Na verdade, o ponto aqui é outro. O mais importante é que o visual dessa suposta capa, ela acaba batendo diretamente com vários vazamentos anteriores que estavam rolando por aí. Quando você olha com calma, percebe que não tem nada jogado ali. O destino que aparece nesse material é basicamente o mesmo que a gente já tinha visto em concept arts oficiais da Marvel Studios. A máscara, o formato, o traje, tudo tá conversando, entendeu? Inclusive a máscara chama bastante atenção porque ela parece ter expressão. Então não vai ser aquela coisa completamente neutra que muita gente estava imaginando, não. O que a gente vai ver é uma máscara que passa autoridade, que passa ameaça, coisa que o Doutor Destino adora fazer. A armadura, ela continua com aquele visual meio medieval, meio tecnológico que a Marvel claramente escolheu para essa versão do personagem. E alguns outros detalhes que não podemos ignorar é que os símbolos do peito eles continuam lá. A estrela da Capitã Marvel de um lado e o martelo do Thor de outro. Tá muito claro que o traje de Victor Von Doom carrega símbolos de poder dentro dele. Então não, ele não é só mais o vilão, ele é alguém que se vê acima de todo mundo. E aí quando a gente dá uma olhada nas pessoas que estão em volta dele, tudo começa a ficar ainda mais interessante, galera. Sue Storm e Franklin Richards aparecem imediatamente ao lado do Destino e isso não é aleatório. Quem acompanha os vazamentos de Guerras Secretas já tinha visto concept arts deles sentados em um trono com a Sue e o Franklin próximos, ou seja, a relação já estava sendo desenhada há muito tempo. E um detalhe que pouca gente pode ter notado é que o elenco que aparece dentro dessa imagem é exatamente o mesmo elenco que foi anunciado dentro daquela live das cadeiras. Tanto é que os únicos personagens que estão na foto é justamente os que estavam presentes dentro da live das cadeiras. Dá uma olhada, a gente não vê o Steve Rogers, por exemplo, ele não aparece e a gente sabe que ele vai estar no filme. Então a imagem que esse vazamento deixa é que ele é algo controlado, ou seja, a Marvel só tá mostrando pra gente o que ela quer mostrar. Mas beleza, vamos partir então para outros detalhes dentro desse vazamento que são bem legais de olhar, como por exemplo, o visual do Guardião Vermelho. Quando você aproxima a imagem, dá para ver claramente a logo dos New Avengers com aquele A estilizado com um Z, exatamente como nos vazamentos antigos. Então aqui a gente basicamente encerra a discussão, porque o traje é o mesmo, o símbolo é o mesmo, então a proposta vai ser a mesma também. Não tem como isso ser coincidência. E quando a gente começa a comparar esse vazamento com vazamentos antigos que a galera tava jurando de pé junto que era IA,
Gente, tudo começa a fazer muito sentido. Olha só o visual da Mística, é o mesmo. Olha só o visual do Doutor Destino, é o mesmo também. Olha o visual do Quarteto Fantástico, é o mesmo. E até aproveitando que a gente tá falando neles, né, o Quarteto Fantástico tem um ponto bem interessante aqui dentro desse vazamento. Afinal, eles não estão usando o seu uniforme clássico, eles estão usando jaquetas por cima. Johnny, Sue e Reed, o único que não tá usando isso, é claro, é o Coisa. E de novo, galera, isso já tinha aparecido em vazamentos anteriores, já tinha vazado isso. Por isso que eu falo pra vocês, galera, atualmente o vazamento é uma arma que a Marvel utiliza e utiliza muito bem. Antigamente fazia sentido eles se desesperarem por causa disso, só que agora o negócio mudou, só que já a gente fala disso, tá? Voltando pro Quarteto Fantástico, a coisa mais curiosa dentro do traje do Reed é que ele tá utilizando uma jaqueta branca, enquanto outros usam a azul tradicional do quarteto. E isso parece um detalhe pequeno, mas basicamente serve pra mostrar quem é o líder deles. E aí soma isso com os outros personagens que também aparecem nessa arte. O Noturno, o Gambit, Ciclope, Magneto, Professor Xavier, Thor, Loki, Shuri, Helena Belova, Soldado Invernal, Capitão América atual, Senhor Fantástico, Franklin, Sue. É um elenco gigantesco, só que ainda assim super controlado. E uma das coisas que mais chama a nossa atenção também é a posição do Doutor Destino. Tá vendo que todos os personagens estão ao redor dele? Pois é, a Helena Belova, por exemplo, ela parece muito próxima dele. E isso bate com aquele concept art vazado, onde ela aparece estar literalmente levando alguém acorrentado até o trono do destino. Ou seja, isso pode significar que em algum momento do filme, alguns heróis se tornarão servos do destino. Vamos lembrar, galera, Victor Von Doom não vai ser um cara sozinho contra todo mundo. Ele vai ter seguidores, ele vai ter aliados, ele vai ter gente que acredita nele ou que trabalha pra ele por vontade própria ou não. Inclusive, alguns insiders que são bem conhecidos no meio acabaram batendo exatamente nessa mesma tecla. Para eles, o Doutor Destino vai comandar um grupo e não agir sozinho. O insider Jeff Snyder, por exemplo, lá do podcast The Hot Mickey, comentou que o Doutor Destino teria um círculo de seguidores bem específico e que entre eles estariam bruxas. Daniel RBK também já deixou escapar informações parecidas, falando de uma presença mística forte ao redor do personagem Doomsday. E aí eu não preciso nem dizer que 1 mais 1 é 2, né, galera? Porque, pô, não tem como escutar isso e não pensar automaticamente no retorno da Wanda, a Feiticeira Escarlate trabalhando ao lado do Doutor Destino. Tudo bem, por enquanto isso aqui não é oficial, não tem nada confirmado, apenas rumores falando do retorno dela e da sua parceria com o Victor. Só que do jeito que o filme tá indo, é impossível não pensar que ela não estaria envolvida com ele. Mas ok, vamos voltar pra nossa análise, pois é, tem mais coisa ainda pra ver. E agora, galera, uma das minhas coisas favoritas, que é o Magneto e o visual dele, que, mano, tá absurdo demais. O que a gente tá vendo aqui nessa imagem é quase que um quadrinho pulando pra vida real. Dá pra ver claramente que a Marvel não teve medo de assumir o visual clássico do personagem, e quando você junta esse Magneto com o visual do Doutor Destino, com o design dos uniformes, com a estética geral que esse vazamento estão mostrando, começa a ficar muito claro que existe uma direção visual muito bem definida por trás desse filme. E isso se torna ainda mais pesado quando a gente tá falando exatamente dos X-Men. Eles estão claramente voltando pro cinema repaginado, mas não no sentido de descaracterizar, muito pelo contrário, é o oposto do que a gente viu lá em 2000, aquele visual todo preto, genérico, com medo de parecer quadrinho demais. Agora a Marvel tá abraçando esse visual mais fantasioso e tá seguindo como se fosse realmente um quadrinho ganhando vida. E tudo isso é muito bonito, mas, gente, esse vazamento, de verdade, agora abrindo meu coração aqui pra vocês, não tem como aceitar ele, olhar pra ele e falar, ah, cara, vazou por acaso. Não tem como fazer isso. Isso aqui tem muito mais cara de uma estratégia do que um acidente. A Marvel já aprendeu a jogar esse jogo faz muito tempo, galera. Ela aprendeu que soltar algumas informações de vez em quando, deixar uma imagem vazar por aí, é a melhor coisa que acontece pra eles. Isso acaba sendo um termômetro muito bom pra eles testarem a aceitação do público, porque se por acaso começa a haver uma discussão enorme sobre o visual de tal pessoa, eles simplesmente falam, ué, mas isso aqui não foi a gente que fez, isso é um vazamento, isso é coisa de IA, porque hoje o formato que tá de vazamento, né, de IA e essas coisas rolando, dá pra fazer isso. Antigamente, quando vazava alguma coisa, era pânico total, strike pra todo lado, tentativa de apagar tudo na internet. Hoje em dia, não tem
mais isso. É claro, o jogo mudou, o strike ainda existe, mas esses vazamentos menores, como pôster, artes conceituais, material promocional, eles parecem muito mais liberados para funcionar como termômetro. E como eu já disse antes para vocês, todos os personagens que aparecem dentro dessa imagem, eles já foram revelados oficialmente pra gente. Então, a gente não tá tendo nenhum vazamento de trama, a gente não tá tendo um vazamento de cena, algo que é extremamente importante pra trama do filme. Isso não tá acontecendo. Esse vazamento não acaba explicando nada a respeito ao filme, mas ele acaba confirmando uma coisa muito legal. Se tudo isso que a gente tá vendo é apenas o começo do Vingadores Doomsday, gente, imagina só então quando a gente finalmente tiver o trailer em nossas mãos. Aí sim o negócio vai ficar louco.